Amém, irmãos? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para mim, motivo de alegria estar aqui nesta noite, né? Adorando o Senhor nessa festividade. Sabemos que a caminhada não é fácil, né? Mas a Bíblia diz que o caminho é estreito, apertada é a porta que conduz à salvação. São poucos que entram por ela, mas nós que estamos na presença do Senhor devemos ser perseverantes, porque a qualquer momento podemos ouvir o soar da última trombeta, né? Desde já eu quero agradecer a oportunidade, porque para mim é sempre bom falar deste Jesus. Jesus que cura, Jesus que liberta, Jesus que batiza com o Espírito Santo, o Jesus que tira o homem do monturo, que levanta e coloca no lugar que Ele quer, que abate, também exalta. Ele é aquele que pode fazer o impossível por mim, por você nesta noite. Se crermos, poderemos ver a glória do Senhor. Diz a palavra do Senhor que tudo é possível àquele que crê. Que nesta noite nós venhamos ficar entronizados na palavra do Senhor, porque eu creio que Deus já falou aqui de algumas maneiras e eu creio que Ele vai continuar falando através da palavra dEle, amém? E nós somos gratos ao Senhor, eu e meu esposo, né? Chegamos ontem e o Senhor nos permitiu estar aqui nesta noite, adorando ao Senhor com os irmãos. Você que pode abrir a palavra do Senhor. Tem alguns anos atrás, eu me lembro que eu ministrei aqui também em uma festa, né? Eu estava num momento bem difícil da minha vida. Na época eu tinha ficado viúva e Deus tinha me feito uma promessa, né? E eu me casei faz um ano, para a glória do Senhor. Deus restaurou a minha história. E eu quero dizer nesta noite que vale a pena perseverarmos no Senhor, mesmo que passamos por dores e aflições. E é o versículo que nós vamos ler aqui nesta noite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Em Mateus, você que tem a palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 11, no verso 28. Aleluia. Você que encontrou, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Mateus capítulo 11 e no verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Repita comigo, você que pode. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Oremos mais um momento. O pastor já orou. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra já foi lida. Eu sei que o Senhor tem a liberdade de falar aqui nesta noite. Que teu Espírito Santo use a minha vida, Senhor, como um canal de bênção, porque apenas sou serva do Senhor. Pai, que a vontade do Senhor prevaleça, que a palavra do Senhor produza resultado em cada vida, em cada coração. Que possamos sair daqui, Senhor, saciados, aliviados, renovados, descansados no Senhor. É que eu te peço, fala conosco em nome de Jesus. Fique à vontade nesta noite. A palavra do Senhor diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Aleluia. Jesus, Ele é o remédio para aquele que precisa, né, de cura. Jesus, Ele é o advogado para aquele que precisa de uma causa na justiça. Amém. Jesus, Ele é o médico dos médicos para entender o teu problema. Jesus, nesta noite, é tudo que eu e você precisamos. Mas precisamos fazer a nossa parte de ir a Ele. E a presença dEle é um convite do Senhor Jesus para os pecadores. Creem nele. Ninguém mais, além do Salvador, é capaz de aliviar e dar descanso ao que está cansado e sobrecarregado. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. É um convite, aleluia, para qualquer época. A palavra do Senhor não muda, não volta vazia. A palavra do Senhor se cumpre. É a promessa de Deus. Se você vir a Ele, Ele vai
operar na sua vida o milagre. Ele vai prover, Ele vai perdoar os nossos pecados, Ele vai nos purificar de todo pecado, se nos arrependermos de todo o coração. Não importa a situação nesta noite, a palavra do Senhor diz: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A Bíblia diz em Mateus capítulo 15, no verso 30, que veio ter com ele, com Jesus, grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. A palavra do Senhor diz que foram diversas doenças, diversas enfermidades, não impediram a mão milagrosa do Senhor. Mas eu quero dizer que a maior bênção que o Senhor pode nos proporcionar ao vir a presença dEle é a certeza da vida eterna, da salvação, que se morrermos agora, partiremos para a eternidade e temos a salvação garantida em Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele se fez o caminho, a verdade. Jesus se fez a vida. Sem Ele nada podemos fazer. A palavra do Senhor diz para mim e para você: vinde, vinde a mim, vinde à minha presença. Jesus, Ele é a fonte inesgotável de água. A água viva está em Jesus. Aquele que tem sede, venha a Ele e beba. A palavra do Senhor diz que aquele que tem fome, venha a Cristo e coma. Jesus, Ele é o alimento para minha e para a sua alma. Ele é a água que sacia a nossa sede espiritualmente que temos de Deus. Vinde a mim. Essa expressão traduz o vocabulário que significa venha aqui. Em outras palavras, Jesus literalmente diz: venha aqui a mim. Mas o que significa ir a Jesus? Como o pecador pode ir até Ele? Outras passagens da Bíblia não deixam dúvida quanto à importância de ir até Jesus. A Bíblia fala de um homem chamado Jairo, um homem bem conceituado na sociedade. Diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 8, no verso 41, que chegou um homem de nome Jairo e era príncipe da sinagoga. Prostrando-se aos pés de Jesus, ele roga-lhe que entregasse, aleluia, ali a sua vitória, a sua causa, pois a sua filha estava doente, enferma para a morte. E diz a palavra do Senhor que aquele homem se prostra buscando a ressurreição, o milagre, e Jesus, ele entra na situação, ainda que seja impossível para mim e para você. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 1 que tudo é possível em Jesus. Se você crer, você vai ver as impossibilidades se tornando possível, porque em Jesus, aleluia, quando nós chegamos a Ele, viemos a Ele com todo o coração e quebrantamento, nos prostrando diante dEle, reconhecendo que Ele é o grande, que Ele é o poderoso, e nós somos pequenos, dependentes da presença dEle. Nós vemos ali Ele operar. E Jairo foi assim, ele se humilhou ao se prostrar diante de Jesus. Ele se prostrou ali rogando pelo milagre na sua casa. Talvez esta noite você precisa levar o teu milagre, que você venha orar de todo o coração, pois a palavra do Senhor diz que Ele não resiste a um coração quebrantado, um coração contrito diante da sua presença. Quando oramos ao Senhor de verdadeira inteireza de fé, com o coração voltado para a palavra dEle, Ele vem ao nosso encontro. Como a irmã falou aqui, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Em João 14, no verso 6, por exemplo, nós vemos que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. E em João 10, no verso 9, nós vemos que Jesus, Ele é a porta. Qualquer pessoa que entrar por Ele encontra a salvação. Quantas pessoas estão fora desta porta, dessa entrada que é Jesus? Não adianta fazermos coisas nesta vida se Jesus não for
a entrada, né, para entrarmos na presença dele, para buscarmos a presença dele. Jesus, ele é a porta e nós precisamos entrar por esta porta estreita, essa porta de renúncia, essa porta de deixar as coisas velhas para trás e deixar que tudo se faça novo em nossa vida. Para estar em Jesus, nós precisamos abandonar os velhos hábitos, a nossa velha maneira de viver, para entrar por ele e encontrar o alimento que a nossa alma precisa. Jesus, ele é a porta e nós precisamos entrar todos os dias por esta porta, renunciando a nós mesmos, os desejos da nossa carne, os prazeres mundanos, para viver uma vida santa e irrepreensível na presença do Senhor. Em João capítulo 8, no verso 12, a gente vê Jesus como a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, mas terá a luz da vida. Em Jesus, aquilo que estiver obscuro na sua vida vai clarear quando você clamar por ele, porque ele ilumina as trevas que tentam nos paralisar, as trevas que tentam nos fazer entrar cada vez mais na escuridão. Quando nós buscamos a presença de Jesus, ele traz à luz aquilo que está em trevas e nos liberta do pecado, nos liberta da mentira, nos liberta de tudo aquilo que não é agradável ao Senhor, porque ele é a luz do mundo e quem segue a Jesus não tem como mais andar nas trevas, pois a palavra do Senhor diz que pelo contrário terá luz na sua vida, o seu entendimento, o seu coração será renovado, porque Jesus, ele traz o renovo sobre nós. A palavra do Senhor diz que em Jesus nós encontramos a vida eterna. Em João 6, verso 35, nós lemos: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim nunca terá sede. Se você vier realmente a Jesus com fé, você vai encontrar o alimento que sacia a alma, porque todo ser humano tem um vazio em si, aleluia, que é a presença de Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo, este vazio, ele é preenchido. Jesus, ele preenche a alma faminta. Se a tua alma está faminta nesta noite, eu te digo, clame pela presença dele, porque ele é pão nesta noite para aquele que está faminto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode perguntar nesta noite, aleluia, como vou fazer isso? Entregue-se totalmente, venha à presença dele, conta para ele o seu problema, a sua angústia, as suas aflições, as opressões que tentam te paralisar na caminhada, e ele pode nesta noite tirar todo o peso, todo o cansaço físico e espiritual, porque a palavra do Senhor diz que ele é o alívio para a minha vida e para a sua vida. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E é no nome de Jesus, quando você clama, que todo mal é repreendido das nossas vidas. Seja qual for a luta que você estiver enfrentando, ela não será para sempre. Quando nós estamos na presença de Jesus, ele nos ensina, ele nos leva para o deserto, ele nos faz passar por dores, provações, aflições. Mas no final, nós vamos ver o cuidado, as provisões, o maná do Senhor no deserto. Vale a pena perseverarmos na presença do Senhor, vale a pena buscarmos a presença dele em primeiro lugar, ainda que não entendemos os meios que o Senhor trabalha, ainda que não entendemos o processo de Deus da mão do oleiro no vaso, vale a pena olhar para o alto, porque é o Senhor o socorro para a nossa alma, o autor e consumador da nossa fé. A palavra do Senhor diz que para o gadareno, aquele que estava endemoniado, aquele que andava nu nos sepulcros, Jesus foi a libertação, porque Jesus chegou e os demônios foram repreendidos. Em Lucas capítulo 8, no verso 35, nós vemos agora um homem que andava, aleluia, nos sepulcros, endemoniado, aleluia, agora em sã consciência, liberto dos demônios, porque Jesus pode libertar da loucura dos demônios, daquilo que Satanás ele tenta fazer para impedir o homem de conhecer a Deus. E a palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 8, no verso 35, e saíram
a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Aqui nós temos um homem que foi liberto de uma legião